Porque a roda, que é os Mas você devia ter orfanistas, colocado no YouTube. mas eu não coloquei ainda porque eu tô montando Ah, um compilado e também de... para ensinar. É, isso, perfeito. Então a roda é isso aqui, ó. É uma aliança dentro de uma outra aliança que tem mais uma aliança e cheia de olhos. E tem Isso anjos daí parece o. Como fala? O troféu É verdade. da Copa do Mundo que vai ter, do time, que é várias alianças. Eu não vi esse daí. Mas você percebe? Mas é bem isso. Tem aí na internet, né? Então sonhar com alienígena, sonhar. Pode ser aqui uma invasão, porque eu sempre falo pro pessoal, gente, tem gente que não acredita nisso, mas tem uma das trombetas está ligada a isso, porque a Bíblia diz que o céu vai se desenrolar como um pergaminho. O pergaminho é enrolado, mas ele vai se. Na realidade, ele tá. A Terra tem um domo, que é o firmamento. É uma cúpula. Essa cúpula ela vai se desenrolar como um pergaminho, ela vai sair. A Terra é lacrada. Pode perceber que a maioria dos filmes que tem de Hollywood, eles falam isso, de invasão, de invasão. Mas quem que vai invadir? Porque o pessoal ouve tanto a NASA. NASA vem de nazismo, hein, gente? NASA vem de nazismo e que fala sobre essa questão de invasão, mas eles falam muito dos intraterrenos. Não. Quem vai invadir são esses seres caídos, esses angelicais do mal, que tem a raça deles aí, que vai descer. Aí diz assim, que os poderes do céu serão abalados e eles vão ficar com uma figueira que cai os seus frutos. Vai cair. Invasão. Imagina a cena. E, Claro, tem gente que não acredita nisso, né? Mas eu já vi isso, tá? Aí eu tô falando das minhas experiências. Então, cada um tem a sua. e você aqui fala de um mês do sonho, é o que? Tem algum. Kislev, É um mês específico tem de. mês que toda pessoa que geralmente nasce nesse mês, aí Qual é esse Kislev mês? pode pegar entre novembro a dezembro, dezembro a janeiro, depende, porque o calendário bíblico ele é muito flexível, né? É- Ele é diferente. Existe aí às vezes um período referente, geralmente é dezembro para janeiro. Toda pessoa que nasce mais ou menos nesse período, ela é ativada nos sonhos. É o mês de Kislev. Então, o mês de Kislev é um mês ali, dezembro para janeiro, que a pessoa tem muitos sonhos. A pessoa muitas vezes tem o dom de sonhar. Não sei se tem gente aqui que nasceu em dezembro, mas tem muito isso. Isso é verdade. O mês de Kislev está ligado aos sonhos. Está ligado a José. É o mês que está ligado, inclusive, a Paraxá que a gente fala, que é de Yosef, de José, que está ligado aos sonhos. E como aquele fala, desmascarando o ocultismo no sonho. Aí envolve ocultismo onírico, né? É. Porque tem espíritos humanos, tem os magos, Os magos e os os espíritos. bruxos, os Os, os feiticeiros. bruxos podem sair do corpo na viagem Sim, astral. E pode também perturbar no sonho? pode. E faz muito isso, né? Como eu disse, é assim, nosso espírito tá ligado ao nosso corpo. Só que aí vem o bruxo fora do corpo, começa a travar uma guerra contra o seu espírito também, que pode afetar o seu corpo ali, pode afetar a pessoa naquele momento. Então existe também essa questão de ocultismo a nível de bruxaria, de magia, tem o ocultismo a nível de feitiçaria, que às vezes a pessoa ela foi feita alguma obra de feitiçaria na qual a entidade ela toca na pessoa noturnamente. Existem entidades que aí tá ligado ao ocultismo e à batalha espiritual nos sonhos, que estão ligadas aos sonhos. Então, você pega Sandman, Morpheus, olha o filme de Matrix, quem que é o treinador do Neo, que é um programa, né? É Morpheus. Morpheus quem que é? É o deus do sono e dos sonhos. Sandman também. Aí você pega Lilith, Incubus, Sucubus, estão muito mais ligados à área sexual, terror noturno. Então, entra muito essa parte ocultista. Você pega, por exemplo, na Batalha Espiritual nos Sonhos, é Lilith. Tem pessoas hoje que têm paralisia do sono. Muitas pessoas. Tem pessoas que têm sonambulismo, inclusive sexual. Eu peguei um caso de um apóstolo. Olha só. Eu tinha dado um curso há muitos anos atrás chamado A Batalha Espiritual na Sexualidade. E eu tinha dado, ele assistiu
uma aula e ele veio falar comigo no outro dia, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, o quê? Pastor, é, eu vi a sua aula e eu achei muito interessante, eu preciso de ajuda. Eu falei, por quê? Porque essa noite aconteceu uma coisa assim fenomenal comigo. Foi o que aconteceu? Eu estava no sonho e no sonho apareciam mulheres assim lindas. Eu nunca vi mulheres tão lindas como aquela. Nunca vi. Mulheres assim belíssimas, muito belas. Cada um tinha uma cor de cabelos, cada um tinha um jeito, um rosto angelical, lindas. Eu nunca vi mulheres lindas na Terra, como eram aquelas mulheres. Só que de repente aparecia uma outra mulher, e essa outra mulher que aparecia falava assim: sai da frente dele, ele é meu. Isso no sonho. Aí entra o cenário, ele dormindo na cama. Ele estava se masturbando, Dormindo. dormindo. E quem pegou? A esposa. A mulher se assustou, acordou, né? Ele acho que se debatendo, algo do tipo. Começou a dar uns tapas nele assim. Acorda, acorda, acorda. Aí ele foi e contou o que aconteceu. Na realidade, ali era uma entidade. E que de alguma forma tinha acesso à vida dele. Olha, era um apóstolo, hein? Porque para chegar naquele nível tinha algum acesso. Aí a gente conversou, tal, conversamos sobre isso. E ele falou pra mim, e Deus me usou tão poderosamente com alguns pastores no dia anterior, no dia antes na noite, antes daquele sonho. Mas você vê, alguma coisa ele mexeu no espiritual que a entidade foi ali Atacar. atacar ele, mas tinha base de legalidade. Então você percebe, olha só, essa entidade, ela faz isso. Ela toca na sexualidade. Tem muitas pessoas tocadas na sexualidade por Lilith. E muitas vezes também as crianças, terror noturno, pavor, Lilith, criança que acorda chorando à noite, fazendo xixi nas calças o tempo todo, gritando à noite. Isso é Lilith. Isso é ataque de Lilith. E tem incubos e sucubos, que é aquela entidade sexual que faz sexo com as pessoas à noite. Tem gente que faz sexo nos sonhos com entidades. E tem gente que gosta, infelizmente. E Entendeu? como proteger desses sonhos a pessoa, vamos dizer, tem um servo de Deus lá sonhando, ou já está sendo atacado, ou está passando por essa fase, o que ele deve fazer? Eu sempre falo, né? O que eu falei já. A pessoa orar, entregar os seus 5 sentidos ao Senhor, na presença de Deus. Senhor, eu quero entregar meus 5 sentidos, quero proibir todo espírito imundo ou maligno de tocar nos meus sonhos. Vigiar com a alimentação que ela está comendo anteriormente. Vigiar com o que ela está assistindo anteriormente, também. Também. Filme de terror Filme ajuda de no sonho? terror, filmes de... Eu mesmo já assisti filmes, série, né? Que abriu um portal lá em casa para um bruxo. Projeção astral. Mas eu estava assistindo justamente porque eu queria ver uma coisa que eles estavam fazendo ali, do que se tratava. Mas tem que vigiar. Questão também, oração, jejum, isso é indispensável para um servo de Deus. E fechar toda a porta possível que a pessoa abriu lá no passado, porque o problema qual que é? Às vezes a entidade consegue acesso nos sonhos porque a pessoa tem portas não resolvidas. Ela tem situações não resolvidas na vida dela, principalmente relacionamentos, situações, principalmente na área sexual. Principalmente. Aí o inimigo, ó, entra. Então, a pessoa tem que consagrar os seus 8 portais. A gente tem 8 portas no nosso corpo: cabeça, ouvido, olhos, nariz, boca, mãos, genital e pés. Apresentar seu consagro, dar uma voz de comando, porque aí, queridos, o inimigo já. Agora, se tiver legalidade, pode fazer tudo isso, mas se tiver legalidade, já tá falando, tem legalidade, o inimigo tem acesso. Então averigua. Como eu disse, a pessoa tá sonhando direto com aquilo, pode ser que tenha alguma legalidade ali não resolvida. Ela precisa resolver isso, ó, imediatamente. Urgentemente, tá? E qual foi a sua experiência mais forte? Você teve várias, né? Como você falou que já teve vários sonhos, mas aquela que você mesmo ficou impactado num sonho, qual foi a experiência mais forte que você possa lembrar? Nossa, todas essas que eu já falei, assim, de sonhos, né, que
marcaram a minha vida. Eu já tive sonhos assim, Deus me mostrando qual era a pombagira que estava agindo na vida de determinada pessoa, da família, na época, porque era uma guerra espiritual muito profunda. Eu já tive um sonho, Deus mostrando qual era o principado que agia na família da parentela. E era um principado de um olho só, tipo Ciclope. E era um principado, Deus falava que ele tocava no ministério, no casamento e nas finanças. E ele era ousado. E eu falava assim, tu és ousado, mas eu vou te sair tirar você daqui na pancada. E é assim, foram coisas que foram marcando, assim, de Deus me mostrando, né? Eu lutando espiritualmente contra aquilo. Sonhos, assim, de Deus revelar situações da igreja. Às vezes eu tenho sonhos, igual esse que eu falei do carro, de Deus mostrar também pessoas na igreja, ué, por que que a pessoa não tá vindo? Aí o Senhor me mostrar uma situação com o marido da pessoa, a filha, em cima do telhado, a pessoa não entrava na igreja e tinha uma outra pessoa dentro da igreja. Aí o Senhor falava que essa outra pessoa tá lançando muita palavra e o inimigo tá pegando essa palavra e não deixa aquela pessoa ali, que é a esposa desse rapaz com a filha, entrar na igreja. Então, tudo isso são sonhos que Deus vai nos dando. Agora, eu tive um sonho, esse foi tremendo, porque eu fui dar um seminário de batalha espiritual na alimentação. Brasilândia, eu tinha uma filial lá. Esse aqui marcou, porque eu vi o cuidado de Deus pela minha vida. Minha esposa dirigindo, passou na Dutra, o carro fez um barulho muito grande, e nesse barulho que fez, parou de funcionar. Parecia que tinha cortado a gasolina. E parou de funcionar. E eu tava naquele dia, eu ia dar um seminário de batalha espiritual na alimentação, uma dor de barriga. Pensa na. Falei assim, não é possível, isso aqui é espiritual. Não é possível, né? É... E aí, e lá vai eu buscar ajuda. Aí eu andei com aquela dor de barriga assim, né? Andando assim, né? Mas fui. Daqui a pouco eu falei, cadê minha esposa? Aí eu tinha visto um carro, né, da rodovia passar. Falei, acho que eles vão ver e vão ajudar ela. Mas daqui a pouco ela sumiu. E eu falei, meu Deus, e agora? Aí fui no posto, pedi pra ligar porque eu tinha esquecido meu celular no carro. Aí liguei, ela falou, tô aqui na frente no Carrefour. Aí eu falei, é verdade, tô te vendo já. Aí lá foi. Quando eu cheguei no carro, eu falei, deixa eu ir aqui no Carrefour que eu vou no banheiro agora. Só que aí eu gastei um dinheiro, porque eu tive que pegar o carro, levar o carro pra casa. Ela teve que ir. Aí eu fui e falei pra pastora: fala pro pessoal que eu já tô chegando. Eu vou dar um seminário, custe o que custar, venha o que vier. Fui lá, dei o seminário. Aí minha esposa chorou, tadinha, porque, né, foi embora, o carro quebrou, teve que ir sem dinheiro na época. Tinha um dinheiro, mas peguei o meu dinheiro. Tive que. Paguei acho que mais de R$ 500 só de, Guincho. de guincho, que era longe, né? Imagina, eu tava quase em Brasilândia, lá pra Guarulhos, uma distância grande. E aí ela foi embora, tadinha. Aí eu falei assim: não, vem pra cá. Quando deu meio-dia, eu falei: vem pra cá, fica comigo, pede um Uber aí, pode vir. Deus proverá. E aí levei, foi benção, deu o seminário, a gente voltou, foi pra casa, foi maravilhoso. Tive essa situação. Só que no dia seguinte, o que que eu tinha que fazer? Dia seguinte não, aí sábado, aí domingo, aí no domingo, na segunda-feira, o que eu tinha que fazer? Resolver a questão do carro. E eu fui dormir e falei pra Deus: Deus, me ajuda, eu preciso que o Senhor me revele o que que aconteceu com esse carro. Por quê? Não foi estranho, tal, e eu preciso resolver. Aí o Senhor me mostrou em sonhos. No motor dele tinha um negócio ali e o Senhor falava assim: fala pro autoelétrico que não foi nada. Que é só ele ativar algo ali, ele vai saber. Eu falei assim, vou falar, né? Vai falar que eu sou louco. Aí o que que eu fiz? Eu peguei, fui no autoelétrico, que era o senhor Ayrton. Falei, senhor Ayrton, eu não sei se o senhor vai acreditar, mas o senhor falou comigo essa noite em sonhos. Vou te passar a revelação. Olha que doideira, né? Falei, vou te passar a revelação, mas o senhor me disse que não é nada no carro. O carro tá assim, mas o que não é nada. Ele olhou assim pra mim, falou assim, como assim? Mas ele falou pra mim que não é nada, que é só algo aqui, que é só ativar que vai funcionar. Aí ele olhou assim, pastor, tipo, achando assim, você não quer pagar, tá com alguma enrolação.
Mas ele falou assim: não, vamos ver aqui, pastor, vamos ver. O que você falou que aconteceu? Ah, tá, passou, bateu. Peraí. Aqui tem um sensor. Esse carro é todo eletrônico. Geralmente, quando faz alguma batida, esse sensor, ele, na realidade, é desativado, porque ele entende que o carro bateu e ele corta a gasolina do carro. Ele fez assim, ó, plic, o carro voltou a funcionar. Então, na realidade, olha só, ele olhou assim pra mim e falou, é verdade, foi isso mesmo. Ô pastor, ora por mim aí, ora por mim aí. Eu falei assim, vamos orar, vamos orar. Então esse sonho assim, eu vi o cuidado de Deus, a mão de Deus. Naquela semana mesmo assim, Deus já me trouxe um suprimento, provisão, aquele dinheiro que eu gastei não me fez falta. E eu vi a mão de Deus ali me dando discernimento de alguma forma do que se tratar, trazendo paz, porque a gente, meu Deus, será que fundiu o motor? Será que aconteceu? E na realidade não tinha acontecido nada, que minha esposa passou no buraco e quando deu aquela batida, o sensor foi desativado, cortou a gasolina, porque o carro entendeu que houve uma batida e quando há batida, há derramamento de gasolina e para não explodir, ele cortou a gasolina. Uma segurança. Uma segurança. Mas o Senhor falou para mim, vai lá, fala para ele, eu fui e falei, e ele, aquilo ali foi até para ativar a fé dele também. Que ele falou, nossa, ô pastor, ora por mim aí, pastor. Eu falei, a gente ora, a gente ora. Então assim, são coisas da nossa vida, cotidiano, mas que a gente vê a mão de Deus, né? A gente vê a mão do Senhor.